iniciando a correção da nossa última atividade de revisão. Essa atividade extensa, mas uma atividade bem elaborada sobre este assunto que a gente está estudando. A primeira questão do Enem 2019, da segunda aplicação. No ano de 1751, o matemático Euler conseguiu demonstrar a famosa relação para poliedros convexos que relaciona o número de suas faces, arestas e vértices, que é a famosa relação de Euler que a gente estudou. Ela diz que vértice mais face é igual a aresta mais 2. No entanto, na busca dessa demonstração, essa relação foi sendo testada em poliedros convexos e não convexos. Observou-se que alguns poliedros não convexos satisfazem a relação de Euler e outros não. Um exemplo de poliedro não convexo é dado na figura. Um poliedro côncavo, como a gente pode ver logo abaixo. Todas as faces que não podem ser vistas diretamente são retangulares. Bem, qual a relação entre os vértices, as faces e as arestas do poliedro apresentado na figura? Observem que quando a gente falou de relação de Euler, a gente viu que ela vale para todo o poliedro convexo e para alguns não convexos. Será que ela vale para esse poliedro não convexo que tem aí na figura? Porque se ela valer, a correta é a letra D, mas se ela não valer, a correta será a outra. Só tem uma maneira de a gente verificar se ela vale ou não. É a gente contar vértice, face e aresta desse poliedro que nós temos aí na figura. Lembrando que, como a questão falou, as faces que não estão visíveis, elas são todas retangulares. Então vamos lá. Se a gente contar esse sólido, a gente vai perceber que ele possui 24 arestas, possui 16 vértices e possui 11 faces. Desse modo, então, se a gente testar, quando eu testar vértice mais face, eu vou estar fazendo 16 mais 11. 16 mais 11, que vai dar 27, isso é equivalente às arestas, que são 24, mais 3. Desse modo, então, a gente percebe que os vértices mais as faces são iguais às arestas mais 3. De modo, então, que a resposta correta é a letra E. E como a gente pode perceber, esse poliedro não convexo, ele não satisfaz a relação de Euler. A segunda questão caiu no Enem 2016, da segunda aplicação. Um lapidador recebeu de um joalheiro a encomenda para trabalhar em uma pedra preciosa, cujo formato é de uma pirâmide, conforme ilustra a figura 1. Para tanto, o lapidador fará 4 cortes de formatos iguais nos cantos da base. Os cantos retirados correspondem a pequenas pirâmides nos vértices P, Q, R e S, que eram os vértices da base da pirâmide inicial da figura 1, ao longo dos segmentos tracejados, como a gente pode ver na figura 2. Então o lapidador ele vai pegar a pirâmide que se encontra na figura 1 e vai fazer cortes nos vértices da base P, Q, R e S, de modo que em cada corte ele vai retirar uma pequena pirâmide, como a gente pode ver na figura 2. Depois de efetuados os cortes, o lapidador obteve, a partir da pedra maior, uma joia poliédrica cujos números de faces, arestas e vértices são respectivamente iguais a. Ou seja, é só a gente pegar, observar a figura 2 e contar, após os cortes, quantos vértices, faces e arestas, na verdade na ordem que está na questão, quantas faces, arestas e vértices nós temos. Vamos lá então. A observação atenta dessa figura 2, ela nos mostra que o sólido ele terá 9 faces. É só a gente lembrar que a pirâmide inicial ela tinha 5 faces. Eu faço mais 4 faces nos vértices, então 5 mais 4 dá então 9 faces. Nós teremos então 20 arestas, porque a pirâmide inicial ela tinha 8 arestas. Na hora que eu corto os 4 vértices, em cada vértice surgirá mais 3 arestas, ou seja, surgirão 12 arestas. 8 com mais 12, eu chego a 20 arestas. E nós temos então 13 vértices. É só nós observarmos que cada corte ele vai me dar 3 vértices. Como são 4 cortes, nós temos aí 12 vértices nos cortes. Mais o vértice que está no ponto O, então 13 vértices. Logo então são 9 faces, 20 arestas e 13 vértices, de modo que a resposta correta é a letra A. A terceira questão, da PUC do Rio de Janeiro. Considere um paralelepípedo retangular
com lados de medida 2, 3 e 6. A distância máxima entre dois vértices desse paralelepípedo é... Lembrando aí que a distância máxima entre dois vértices de um paralelepípedo é, na verdade, a sua diagonal, basta então que a gente pegue a fórmula da diagonal do paralelepípedo e calcule ela. A diagonal ao quadrado é a soma dos quadrados de cada dimensão. Desse modo fica a diagonal ao quadrado é 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 6 ao quadrado é 36. Somando vai dar 49. Contrário da potência é a raiz, então a diagonal é a raiz quadrada positiva de 49, que é 7. De maneira que a resposta correta é a letra A. A terceira questão. Na figura a seguir está representada a planificação de um prisma hexagonal regular de altura igual à aresta da base. Se a altura do prisma é 2, seu volume é quanto? Lembrando que a altura é igual à aresta da base, então a aresta da base também é 2. Nós sabemos que para calcular o volume de um prisma, eu tenho que primeiro fazer a área da base. Como a base dele é um hexágono regular, lembrando que eu calculo a área do hexágono regular dividindo ele em 6 triângulos equiláteros. De modo que a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, e como são 6, multiplico por 6. Como a aresta da base é 2, então a área da base vai ficar 6 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Já que 2 ao quadrado é 4, corta com o 4 que está embaixo, é o que eu vou fazer agora, e vai sobrar então que a área da base é 6 raiz de 3. O volume então é a área da base vezes a altura. Como a altura é a aresta lateral, que mede 2, então vai ficar a área da base 6 raiz de 3 vezes a altura, que é 2. Logo, o volume desse prisma, 12 raiz de 3. Então, a resposta correta é a letra D. Quinta questão, de 2016, do Enem. Um petroleiro possui reservatório em formato de um paralelepípedo retangular, com as dimensões 60 por 10 metros na base e 10 metros de altura. Já aparece a figura para a gente ver. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório é subdividido em 3 compartimentos A, B e C, de mesmo volume, por 2 placas de aço retangulares, com dimensões 7 metros de altura e 10 metros de base. Lembrando que como as placas só têm 7 metros de altura, essas placas elas não chegam até a altura máxima do reservatório. O reservatório tem 10 metros de altura e as placas só têm 7. Então vai ficar um vão superior a essas placas, ligando aí os compartimentos do reservatório. Assim, caso haja rompimento no casco do reservatório, apenas uma parte de sua carga vazará. Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com sua carga máxima. Ele sofre um acidente que ocasiona um furo no fundo do reservatório C. Para fins de cálculo, considere desprezíveis as espessuras das placas divisórias. Após o fim do vazamento, o volume do petróleo derramado terá sido de quanto? A primeira coisa que eu devo fazer é observar quais são as partes que vão vazar. Porque como o reservatório está subdividido, não vai vazar todo o petróleo. Então qual é a parte dele que vai vazar? Pelo que a gente pode perceber, vai vazar o petróleo contido no paralelepípedo da parte superior às placas divisórias, e o que está contido no compartimento C. Dessa maneira, então, está aí a parte que vai vazar da parte superior, do paralelepípedo superior. O volume do paralelepípedo, esse que eu demarquei na figura de azul, ele vai ser... Esse paralelepípedo ele tem 60 metros de comprimento, que é o comprimento do reservatório, 10 metros de largura, e ele tem 3 metros de altura, porque como as placas são de apenas 7 metros, e o reservatório tinha 10 metros de altura, então sobram 3 metros além das placas. Desse modo, então, o volume é o produto dessas dimensões, vai ficar 60 vezes 10 vezes 3, ou seja, 1.800 metros cúbicos, é a parte que vai vazar só dessa parte aí que eu já demarquei na imagem. Acontece que também vai vazar todo o petróleo que está aí no compartimento C. O compartimento C, ele também é um paralelepípedo, ele vai ter largura de 10 metros, ele vai ter altura de 7 metros, que é a altura da placa, e ele vai ter comprimento de 20 metros. Por que 20 metros?
Porque, como a questão fala, essas placas divisórias elas vão dividir os compartimentos em volumes iguais. Para dividir em volumes iguais, se o comprimento do reservatório era 60, eu vou ter que dividir em 3 volumes iguais, então vou ter que dividir num comprimento 20. 60 dividido para 3 dá 20. De modo então que o volume que vai vazar desse compartimento C vai ser o produto das dimensões. Então vai ser 20 vezes 10 vezes 7. Isso vai dar então 1.400 metros cúbicos. Ok, então o que vaza aí do retângulo azul é 1.800 metros cúbicos. O que vaza do compartimento C, que está em vermelho, 1.400 metros cúbicos. Dessa maneira então, o total que vai vazar é a soma desses dois compartimentos. Somando então, eu chego a 3.200 metros cúbicos, que em notação científica é 3,2 vezes 10 elevado a 3, portanto a resposta correta é a letra D. A sexta questão, do Enem 2014. Uma lata de tinta com a forma de um paralelepípedo retangular reto tem as dimensões em centímetros mostradas na figura. Então a lata ela tem 24 por 24 por 40. Será produzida uma nova lata com os mesmos formato e volume, de tal modo que as dimensões de sua base sejam 25% maiores que as da lata atual. Então você vai aumentar em 25% a largura e o comprimento da base dessa lata. Para obter a altura da nova lata, a altura da lata atual deve ser reduzida em quanto? Lembrando que esse novo reservatório ele vai ter que ter o mesmo volume do reservatório atual. Então, se eu estou aumentando a base, eu terei que reduzir a altura. Aí a questão pergunta, essa altura vai ser reduzida em quanto? Eu só vou saber em quanto que a altura vai ser reduzida se eu calcular quanto é a altura. Então vamos lá então. Para eu calcular quanto é a altura, eu tenho que saber qual é o volume do reservatório. O volume dele é o produto das dimensões, 24 por 24 por 40. Isso vai dar então um volume de 23.040 centímetros cúbicos. Isso quer dizer que o novo reservatório vai ter que manter esses 23.040 centímetros cúbicos. Como a questão diz que a lata vai ser ampliada 25% as suas dimensões da base, 25% de 24 é 6. Então a base ela vai ter 6 centímetros a mais. Se a base terá 6 centímetros a mais, então nós teremos uma base de dimensão 30 por 30. Se H vai ser a nova altura, para manter o volume, então você vai ter que o volume vai ser o produto das dimensões. Esse volume vai ser então 30 vezes 30 vezes H, de modo que o novo volume será 900H. Esse 900H tem que ser igual a 23.040, porque nós temos que manter o mesmo volume da lata. Então, igualando aí 900H a 23.040, eu vou agora passar o 900 dividindo, então vai ficar 23.040 dividido para 900. Isso quer dizer que a nova lata, ela vai ter uma altura de 25,6 centímetros. Ela era de 40 centímetros e eu vou reduzir para 25,6. Vai ser uma lata mais baixa. Só que isso ainda não é suficiente para responder a questão. Porque a questão pergunta qual é o percentual de redução da lata, da altura da lata. Para eu saber o percentual de redução, eu tenho que primeiro saber o seguinte. Esses 25,6 centímetros, eles representam quantos por cento da altura inicial da lata, dos 40. Para eu saber quantos por cento ele representa, é só a gente pegar a nova altura, que é 25,6, dividir por 40. Isso vai me dar 0,64, que em percentual é 64%. O que isso significa para mim? Isso quer dizer que a nova altura da lata ela é 64% da altura inicial. Se só restam 64% da altura inicial, então isso quer dizer que nós reduzimos em 36%, de 100 para 64, a altura da lata. De maneira então que a resposta correta é a letra D. A sétima questão do ano de 2012 do Enem. Alguns objetos, durante a sua fabricação, necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento como o que mostra na figura. Você tem um tanque em formato de paralelepípedo de dimensões 40 por 30 por 25. Só que esse tanque ele está aí com um líquido, possivelmente água, apenas até uma altura de 20 centímetros, porque ainda sobra 5 centímetros na parte superior.
O que aconteceria com o nível da água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse de 2.400 centímetros cúbicos? Bem, é claro que se eu colocar um objeto dentro desse tanque, a água vai subir, o nível de água vai subir. Mas subiria quanto? Observemos que como a água só está a 5 centímetros da borda, a 5 centímetros de transbordar, se esse líquido subir mais de 5 centímetros, vai transbordar. Agora, se ele subir menos de 5 centímetros, não transborda, ou até 5 centímetros, não é? Se ele subir exatamente 5 centímetros, a água nem transborda, nem fica faltando nada, vai ficar rente à borda do recipiente aí. O que eu devo fazer? Na hora que eu colocar esse objeto de volume 2.400 centímetros cúbicos, o volume dele vai fazer com que o nível de água, o volume de água, suba 2.400 centímetros cúbicos. O que eu devo perceber é o seguinte: se esse tanque tem base de dimensões 40 por 30, esses 2.400 centímetros cúbicos vão corresponder a quantos centímetros na altura? Então é só a gente descobrir qual é a altura que vai subir. Para saber qual é a altura, pegar a fórmula do volume. O volume que sobe é 2.400. A e B, que são as dimensões da base, é 40 por 30. E a altura que vai subir, que é o C, eu estou chamando de H. 40 vezes 30 dá 1.200. Então 1.200H é igual a 2.400. Quando eu passar o 1.200 dividindo, 2.400 dividido para 1.200 dá 2 centímetros apenas. Isso quer dizer que o nível de água vai subir 2 centímetros. Como ele estava a 20 centímetros de altura, subindo 2, ele vai ficar agora a 22 centímetros de altura. Logo, a correta é a letra C. A oitava questão do Enem 2014, da segunda aplicação. Um lojista adquiriu novas embalagens para presentes que serão distribuídas aos seus clientes. As embalagens foram entregues para serem montadas e têm forma dada pela figura. Quando você observa pela figura, você percebe que a embalagem vai ter o formato de um prisma. Por que é um prisma? Porque você percebe as duas bases iguais, os dois pentágonos iguais. Então é um prisma pentagonal. E claro, dá para perceber também que é um prisma pentagonal, porque o que vai ser a lateral desse prisma tem aí 5 retângulos. Por isso que então que é pentagonal, que é para dar certo montar no pentágono da base. Após montadas, as embalagens formarão um sólido com quantas arestas? Então, traduzindo em miúdos, a questão está perguntando o seguinte: esse prisma pentagonal, que vai ser a caixa montada, tem quantas arestas? Quando eu montar, nós vamos ter então um prisma cujo formato é o dessa figura que se encontra aí abaixo. Um prisma pentagonal, como eu já disse. Esse prisma pentagonal ele tem 10 vértices, 2 em cima, 2 embaixo. Ele tem 10 vértices, 5 em cima, 5 embaixo. Ele tem 7 faces, que são 5 laterais e as 2 bases, mas o que me interessa na questão é a quantidade de arestas. Contando, a gente vai perceber que esse prisma ele tem 15 arestas. São as 5 de cada base, mais as 5 que estão na vertical. Logo, a resposta correta é a letra D. Questão 9, do Enem 2019, da segunda aplicação também. Para decorar sua casa, uma pessoa comprou um vaso de vidro em forma de paralelepípedo retangular, cujas dimensões internas são 40 por 35 por 60 centímetros. Em seguida, foi até uma floricultura e escolheu uma planta aquática para colocar nesse vaso. Segundo a proposta do gerente do local, essa pessoa avaliou a possibilidade de enfeitar o vaso colocando uma certa quantidade de pedrinhas artificiais brancas de volume igual a 100 centímetros cúbicos cada uma delas, que ficarão totalmente submersas na água que será colocada no vaso. O gerente alertou que seria adequado, em função da planta escolhida, que metade do volume do vaso fosse preenchido com água e que, após as pedrinhas colocadas, a altura da água deveria ficar a 10 centímetros do topo do vaso, dando um razoável espaço para o crescimento da planta. A pessoa aceitou as sugestões apresentadas, adquirindo, além da planta, uma quantidade mínima de pedrinhas, satisfazendo as indicações do gerente. A questão pergunta: nas condições apresentadas, a quantidade de pedrinhas compradas foi... Então vamos entender. Eu tenho um recipiente em forma de paralelepípedo, ele tem 40 cm de comprimento, 35 cm de largura e 60 cm de altura.
Pela sugestão do gerente, eu vou colocar água até a metade da altura desse recipiente, ou seja, eu vou colocar água apenas até uma altura de 30 centímetros, que é a metade de 60. Depois de colocar a água, eu vou colocar as pedrinhas. Na hora que eu for colocando as pedrinhas, lógico, né, a água vai começar a subir. De maneira que, quando eu colocar todas as pedrinhas, a água que subiu, ela tem que estar a uma distância, a uma altura de 10 centímetros do topo do vaso. Então, observemos, o vaso ele tem, como eu já disse, 60 centímetros de altura. Depois de colocar as pedrinhas, se a água tem que estar a 10 centímetros de altura desse vaso, então a água tem que estar numa altura de 50 centímetros, que é 10 centímetros para chegar nos 60. Ok, mas se lembrem, eu coloquei água apenas até a metade, apenas até uma altura de 30. Por que a altura agora está em 50? Porque subiu 20 devido às pedrinhas. Isso quer dizer então que o volume das pedrinhas, o volume ocupado por todas as pedrinhas, é equivalente a fazer a água subir uma altura de 20 centímetros nesse vaso. É esse raciocínio então que eu vou utilizar para responder a questão. Porque se ela vai subir 20 centímetros, então basta que a gente calcule o volume das pedrinhas, observando que vai ser o volume de um paralelepípedo com 40 de comprimento, 30 de largura e 20 de altura. É isso que eu vou fazer então. Vamos lá então. O volume ocupado pelas pedrinhas é o produto dessas dimensões, 40 por 35 por 20. Quando eu multiplicar então, vai dar 28.000 centímetros cúbicos. Esse será o volume ocupado por todas as pedrinhas. Mas se lembrem que cada pedra só ocupa 100 centímetros cúbicos. Se eu pego 28.000 e divido para 100, eu terei então 280 pedras. Portanto, esse cara terá que comprar 280 pedrinhas para satisfazer aí as condições, para seguir as orientações do gerente da loja. Questão 10. Uma fábrica que trabalha com matéria-prima de fibra de vidro possui diversos modelos e tamanhos de caixa d'água. Um desses modelos é um prisma reto com base quadrada. Com o objetivo de modificar a capacidade de armazenamento de água, está sendo construído um novo modelo com as medidas das arestas da base duplicadas, com as mesmas não, sem alteração da altura, mantendo a mesma forma. Então ele vai pegar, ele vai dobrar as medidas da base, das arestas da base, mas ele vai manter a altura. Sabendo disso, em relação ao antigo modelo, o volume do novo modelo é quantas vezes maior ou quantas vezes menor? Na verdade, já dá para a gente saber que vai ser maior. Por que vai ser maior? Porque você está aumentando as dimensões da base, mantendo a altura. Se você aumentou a base, o volume vai aumentar. Então resta a gente olhar quantas vezes maior vai ser. Já descarta as opções aí que é menor. O que eu faço então? Eu vou ter que comparar os volumes. Eu vou chamar de x a aresta da base inicial e h a altura. Então o volume antigo ele ia ser o produto das dimensões. Como as dimensões da base são x por x, então vai ficar x vezes a altura, que é h. Ou seja, o volume da antiga caixa era x ao quadrado vezes h. Agora vamos calcular o novo volume. Se eu duplico as arestas da base, elas vão passar a valer 2x. Como eu vou manter a altura continua h. Então o novo volume, que eu vou chamar de V', ele vai ser o produto dessas dimensões. Então você vai pegar 2x vezes 2x, que são as novas arestas da base, vezes h. 2x vezes 2x dá 4, x ao quadrado, né, que é x, vezes h. Agora observemos o seguinte, se o novo volume é 4x ao quadrado vezes h, vejam que x ao quadrado vezes h é o volume antigo. Então nós vamos ter que o novo volume é 4 vezes o volume antigo. Se o novo volume é 4 vezes o volume antigo, então nós estamos quadruplicando, multiplicando por 4 o volume. Logo, ele é 4 vezes maior e a resposta correta é a letra B. Chegamos então na última questão dessa atividade, questão também do Enem do ano passado. Um mestre de obras deseja fazer uma laje com espessura de 5 centímetros, utilizando concreto usinado conforme as dimensões do projeto dadas na figura. O concreto para fazer a laje será fornecido por uma usina que utiliza caminhões com capacidade máximas de 2 metros cúbicos, 5 metros cúbicos e 10 metros cúbicos. Está aí então o formato da laje.
sendo que essa laje vai ter uma espessura de 5 centímetros. Qual a menor quantidade de caminhões, utilizando suas capacidades máximas, que o mestre de obras deverá pedir à usina de concreto para fazer a laje? Aí você tem a quantidade de caminhões e tudo mais, e a capacidade de cada um. O que eu devo pensar nesse momento? Eu devo imaginar que só dá para eu saber a quantidade de caminhões e que tipo de caminhão, que tipo de capacidade de caminhão eu vou usar, se eu souber o volume de concreto que eu vou necessitar. Para eu saber o volume de concreto, vamos observar que esse concreto ele vai formar um prisma, onde a figura da base desse prisma é essa figura que se encontra aí ao lado. Então eu tenho que calcular o volume desse prisma. Mas eu só posso calcular o volume do prisma. Esse prisma vai ter a altura de 10 centímetros, de 5 centímetros, vamos lembrar disso. Eu só posso calcular o volume desse prisma se eu souber primeiro qual é a área da base dele. Então vamos começar pela área da base. A área da laje ela vai ser a soma das áreas delimitadas pela figura. A primeira área que eu delimito na figura é essa aqui. Aqui nós vamos ter um quadrado. Esse quadrado ele vai ter dimensão, que vai ter medida 8 por 8. Eu já sei que a base dele é 8, que está lá em cima, e a altura dele é 8. É só a gente observar os degraus que estão aqui do lado direito. 5 mais 2 mais 1 dá 8. Então esse quadrado de lado de medida 8 metros, a área dele, que é base vezes altura, vai ser então 64 metros quadrados. Portanto, essa área delimitada em azul, 64 metros quadrados. A segunda parte que eu vou delimitar é essa em vermelho. Essa parte em vermelho ela vai ser um retângulo, e esse retângulo tem dimensões 3 por 7. Nós sabemos que a base é 3 porque está escrito lá na figura, e a altura é 7 porque se nós temos que o quadrado azul tem a altura 8, diminui 1, fica 7, então a altura do retângulo vermelho. Desse modo, então, a sua área será 3 vezes 7, que é 21 metros quadrados. E a última área que eu vou delimitar é essa em verde. Ela também é um retângulo e, como a gente pode observar, é um retângulo de dimensões 3 por 5. Então a sua área será 3 vezes 5, que é 15. A área então da laje vai ser a soma dessas áreas. Somando então as três áreas, 64 com 21 com 15, nós temos então uma laje de 100 metros quadrados de área. Mas vamos entender, eu não quero a área da laje. Eu quero saber qual o volume de concreto que a laje então vai gastar. Vai ser necessário para fazer essa laje. Vamos calcular então o volume desse prisma. Como a altura da laje, a espessura da laje vai ser de 5 centímetros, que é 0,05 metros, então o volume será a área da base, que é 100, vezes a altura, que é 0,05. Quando eu multiplicar, nós temos então um volume de 5 metros cúbicos. Se eu vou gastar 5 metros cúbicos de concreto, basta então que eu utilize um caminhão e que esse caminhão tenha capacidade máxima de 5 metros cúbicos, que só com uma viagem eu consigo transportar todo o concreto necessário para fazer essa laje. Portanto, a resposta correta é a letra C. Dessa forma, então, a gente finaliza a correção da atividade. Já temos aí base teórica suficiente então para fazermos uma boa prova. Logo em seguida, eu aplico a prova.